Olá pessoal, vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1238 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal definiu que as provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário são inadmissíveis em qualquer âmbito ou instância decisória. Com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência dominante sobre a matéria e negou, por 6 votos a 5, o uso de provas produzidas de forma ilícita em processo administrativo que condenou uma empresa do ramo de gases industriais e medicinais por formação de cartel. Em recurso extraordinário com agravo interposto no Supremo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, requeriu a mitigação com amparo na teoria da descoberta inevitável de prova decorrente de interceptação telefônica utilizada para demonstrar a existência de um cartão envolvendo empresas do ramo de gases industriais. As provas em questão foram consideradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento posteriormente mantido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que anulou a condenação imposta pelo CAD à empresa. Na decisão, o TRF1 entendeu que não ficou demonstrado que a existência do suposto cartel seria comprovado sem as informações decorrentes das interceptações telefônicas produzidas no âmbito de ação criminal. Do contrário, o que se percebe é que os indícios de práticas anticompetitivas que o CAD dispunha não eram suficientes para conduzir elementos fáticos que alavancassem uma condenação administrativa por infração à ordem econômica, explicou o TRF1 na decisão. O CAD então recorreu ao STF. Relator do processo, o ministro Edson Fachin, decidiu levar a discussão ao plenário virtual durante a semana. Em sua manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro propôs ao colegiado definir se havia ou não ofensa ao artigo 5º, inciso 56 do texto constitucional, considerando-se o reconhecimento da nulidade das provas consideradas ilícitas no processo penal, as quais foram emprestadas ao processo administrativo no âmbito do CAD. Para o relator, não se tratava de discutir sobre a ilicitude ou não das provas, que já haviam sido reconhecidas como ilícitas na esfera penal, o que afastou a incidência da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Porém, segundo o ministro Fachin, a anulação do processo conferiu relevância ao caso, que envolveu condutas configuradoras de infrações contra a ordem econômica. O plenário virtual reconheceu a repercussão geral. O ministro Gilmar Mendes, contudo, abriu divergência parcial em relação ao voto do relator. Em sua manifestação, o decano votou pela repercussão, mas destacou a necessidade de se reafirmar a jurisprudência dominante sobre o uso de provas consideradas ilícitas. Na análise do ministro Gilmar, a ratificação da jurisprudência representa, para além da importância doutrinária do assunto, um gesto explícito do tribunal em direção ao reconhecimento da centralidade da garantia assegurada pelo artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que preconiza com clareza meridiana a impossibilidade de emprego de provas ilícitas em desfavor do cidadão, em qualquer âmbito ou instância decisória. Nesse sentido, prosseguiu o ministro Gilmar Mendes, a discussão sobre o tema serve, ao fim e ao cabo, para reassentar o óbvio, segundo o qual não é dado a nenhuma autoridade pública valer-se de provas ilícitas em prejuízo do cidadão, seja no âmbito judicial, seja na esfera administrativa, independentemente da natureza das pretensões deduzidas pelas partes. Já em relação à admissibilidade em processos administrativos de prova emprestada do processo penal, o ministro Gilmar Mendes lembrou que é farta a jurisprudência nesse sentido, desde que, porém, o material tenha sido produzido de forma legítima e regular, com a observância das regras inerentes ao devido processo legal. Assim, prevaleceu as seguintes teses de repercussão geral. São inadmissíveis em processos administrativos de qualquer espécie provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1238 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continue inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.